Brasil, 1838. A luz da vela oscila sobre o papel, projetando sombras longas nas paredes. André inclina o corpo. A ponta da pena desliza com firmeza sobre as equações matemáticas. Do lado de fora, o som metálico de correntes arrastadas pelas pedras da rua corta o silêncio da noite. Ele para, o ruído se aproxima e depois se perde no breu. Seu pai, parado à porta, observa a mão do filho, que não hesita. Ele coloca a mão firme sobre o ombro de André e aponta para o livro aberto. Cada cálculo ali escrito é uma brecha no sistema. O pai sussurra que a força bruta mantém os grilhões, mas a mente é o único instrumento capaz de quebrá-los. André volta a escrever. O metal nas ruas ecoa novamente, mas, desta vez, ele ignora. Ele mergulha na precisão dos números, transformando a mesa de madeira em sua primeira trincheira contra o destino imposto pela sociedade da época. Aos 18 anos, os portões de ferro da escola militar se abrem. André caminha pelo pátio central sob olhares que se desviam. Ele entra na sala de aula e escolhe a carteira da frente. Ao seu redor, cadeiras são arrastadas para longe. Ele ignora a distância. O professor escreve uma equação complexa no quadro negro. O giz rende. O silêncio na sala é absoluto. Enquanto outros hesitam, André levanta-se, caminha até o quadro e completa a resolução com traços rápidos e precisos. Ele pousa o giz e volta ao seu lugar. O som de seus passos ecoa no assoalho de madeira. Nenhum colega o encara, mas todos olham para o resultado correto que cobre a lousa. O desprezo alheio torna-se um ruído irrelevante. Ele mergulha no cálculo diferencial, transformando a exclusão em combustível. Cada folha preenchida com fórmulas matemáticas é uma resposta silenciosa e inquestionável à hostilidade que o cerca. O diploma de engenheiro é apenas o início. Em gabinetes governamentais, André desenha plantas de portos e sistemas complexos de abastecimento de água. Ele estende os papéis sobre mesas grandes. Enquanto ele ajusta o compasso com precisão milimétrica, grupos de homens conversam em voz baixa nos corredores, trocando olhares de desdém e risos contidos. Ele não levanta os olhos. Ele marca um ponto de drenagem, calcula a inclinação do terreno e traça a linha final com a pena. Quando o projeto é fixado na parede para análise, os cochichos cessam subitamente. Os críticos aproximam-se procurando erros, mas encontram apenas cálculos irrefutáveis e soluções estruturais impecáveis. O silêncio que se segue na sala não é de desprezo, mas de rendição técnica. André recolhe suas réguas, guarda os planos na pasta e caminha em direção à saída. A cada passo, a resistência da elite racha. Ele não precisa de palavras para vencer o preconceito, apenas da exatidão de suas obras, que agora se tornam a espinha dorsal do progresso nacional. As portas duplas do palácio se abrem. André entra, carregando uma pasta de couro sob o braço. Ele caminha sobre o piso de mármore até a mesa de mogno, onde Dom Pedro II o aguarda. André retira os mapas e os estende com firmeza, prendendo as bordas com pesos de metal. Seus dedos apontam para as intersecções das ferrovias, traçando o futuro da nação. O imperador inclina-se, inspecionando cada linha com um compasso. Ele assente. A autorização para as obras é selada com um aperto de mão. O poder de transformar o território está agora nas mãos de André. Ele sai do palácio, mas o triunfo é interrompido. Nas ruas, o som de chicotes corta o ar e o grito de pessoas acorrentadas rompe o silêncio da tarde. André observa um grupo de homens sendo conduzidos sob o sol. O metal de seus projetos brilha na pasta, mas o peso do aço nas pernas dos cativos torna-se insuportável. A modernização do país avança, mas o contraste entre a engenharia de ponta e a barbárie humana trava seu peito. Ele caminha com passos lentos, sentindo a rachadura entre o progresso que constrói e a dívida histórica que o cerca. Cada metro de trilho que projeta parece exigir o fim daquelas correntes. O compasso cai sobre a mesa de mogno. André não o recolhe. Ele empurra as plantas das ferrovias para o canto, deixando o espaço livre para pilhas de panfletos. Em 1880, o escritório torna-se um bunker. André caminha até a porta, tranca a fechadura e vira-se para Joaquim Nabuco e José do Patrocínio. Eles estão sentados ao redor de uma mesa de carvalho sob a luz fraca de um lampião. André aponta para um mapa do Brasil, não mais para traçar trilhos, mas para marcar os pontos de resistência.
Ele gesticula com energia, batendo o punho sobre o papel. A estratégia é clara: usar a lógica da engenharia para desmontar a estrutura do cativeiro. Eles revisam textos, corrigem argumentos e preparam discursos que serão disparados como projéteis. André sai da reunião para a penumbra da rua, com a pasta cheia de manifestos. Ele sobe nos palanques de madeira, onde a multidão se aglomera. Quando ele começa a falar, não há hesitação. Sua voz ecoa pelas praças, cortando o ar como uma lâmina. Ele não pede permissão, ele expõe a falência moral do sistema. A cada palavra, o alicerce da escravidão treme. André transformou sua mente analítica em uma arma política e agora o país inteiro sente o impacto da mudança que ele começou a arquitetar. André caminha até a beira do palanque de madeira. Seus olhos varrem a multidão. Ele segura um documento com força, as mãos tremendo pela indignação. Ele declara que a liberdade concedida sem terra é apenas uma nova forma de miséria. Ele exige escolas, exige propriedades, exige que cada liberto tenha um pedaço de chão para cultivar seu próprio sustento. O silêncio na praça é interrompido por um murmúrio crescente. Nas sacadas dos casarões ao redor, homens de negócios observam com os rostos contraídos. Eles não aceitam a perda do controle sobre a mão de obra. André aponta para eles. Ele não recua quando pedras são atiradas contra o palco. Ele se abaixa, evita o impacto e volta a se erguer, com a voz ainda mais alta. O solo político sob seus pés parece vibrar com a tensão daquele confronto. Grupos de latifundiários se aglomeram nas esquinas, sussurrando ameaças e segurando bastões. A urgência daquela causa transforma cada discurso em um duelo de vida ou morte. Ele sabe que eles não vão ceder sem um conflito aberto. A cada frase, ele força a sociedade a encarar a dívida que tenta ignorar. A ameaça física é real, o perigo é iminente e André permanece no centro da tempestade, recusando-se a baixar a guarda enquanto a estrutura do país se desmorona sob a pressão de suas exigências. O som dos canhões rompe o silêncio do Rio de Janeiro. André está em seu gabinete quando o estrondo faz os vidros das janelas vibrarem. Ele corre até a varanda e vê a fumaça subindo sobre o horizonte. A República foi proclamada. A monarquia colapsou em questão de horas. André volta para dentro, pega sua pasta de couro, onde guarda as plantas das ferrovias e os projetos de reforma social, e a fecha com um estalo seco. Ele caminha pelas ruas apressadas até o porto. O navio da família imperial está atracado, pronto para partir. André sobe a rampa de madeira. Ele sente a vibração do motor sob seus pés. Quando o navio se afasta do cais, ele caminha até a popa. Ele observa a costa brasileira diminuir, tornando-se uma linha cinzenta contra o mar. O vento bate em seu rosto, mas ele não desvia o olhar. A nova ordem política ignora o destino dos libertos que ele tanto defendeu. André aperta a pasta contra o peito, sentindo o peso de cada página ali dentro. Ele toma sua decisão final. Não há lugar para ele em um país que, ao mudar o regime, abandona seus próprios filhos. O navio ganha velocidade, deixando para trás a terra que ele tentou reconstruir, enquanto André permanece imóvel, observando o país desaparecer no horizonte, selando seu destino no exílio. André caminha pelas ruas de pedra na Ilha da Madeira. O ar frio do Atlântico corta seu rosto. Longe das ferrovias que desenhou, ele observa o horizonte. Seus dedos, acostumados ao compasso e à régua, agora tremem ao folhear mapas antigos. Em 1898, o silêncio finalmente o alcança em seu quarto. Ele fecha os olhos enquanto a luz do entardecer atravessa a cortina. O Brasil, porém, permanece gravado em seus traços. Ele deixou para trás pontes de ferro que ainda sustentam o curso dos rios e o peso dos trens. Mas seu maior projeto não foi feito de metal ou cimento. Ele ergueu a estrutura de um ideal, a crença de que uma nação só se mantém de pé quando a justiça alcança todos os seus cidadãos. Hoje, as vigas de aço que ele projetou ainda ligam montanhas, enquanto suas palavras sobre a terra e a educação ecoam como um desafio não resolvido. O engenheiro que buscou desenhar o futuro de um povo descansa, mas a ideia de um Brasil inclusivo permanece como um alicerce invisível. Ele não construiu apenas máquinas, ele projetou a própria alma de um país que ainda caminha em busca da igualdade que ele desenhou no papel. O tempo passa, as ferrovias se expandem
e em cada trilho que corta o sertão, a visão de André Rebouças sobrevive, lembrando que a verdadeira grandeza de uma nação reside na oportunidade entregue a cada um de seus filhos.